porque um povo agora tem acesso. Não que esse povo está salvo, não que esse povo está convertido, mas esse povo agora está tendo acesso à sua mensagem, porque eu disse sim, porque eu saí da onde eu nasci, obedeci sem saber para onde eu estava indo, sem ter nenhum tipo de garantia. Quando cheguei aqui, enfrentei todos os tipos de oposições, tudo para desistir, e mesmo sabendo que eu sou incapaz de trazer uma transformação e uma mudança sozinho, com a força do meu braço, com a minha capacidade, com todos os meus cursos e técnicas, é impossível se não haver uma ação do Espírito Santo. Tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast Em Frente. Que prazer imenso ter você aqui conosco mais uma vez para a gente falar sobre teologia, para a gente falar sobre conteúdo bíblico e hoje, em especial, nós vamos falar sobre missões. É isso mesmo. Eu tenho um prazer imenso de receber aí o meu amigo que teve aí bons tempos com a gente lá na Jocum e agora ele tá lá no meio da Amazônia, né? Tá lá na Amazônia, o meu amigo Thiago. Seja bem-vindo, Thiago. Que prazer receber você aqui no Em Frente. Prazer é meu, obrigado, Renan, pela oportunidade. Renan e Gisele, é um prazer estar novamente falando com vocês num assunto que eu amo, que é missões. Não só amo, mas como vivo, né? Vai ser muito prazeroso esse tempo junto com vocês. Sim, sim. Tá aqui do meu lado também, como vocês podem ver, minha esposa Gisele. Dá o seu oi aí, amor. Olá, gente, tudo bem? Vamos lá para essa conversa que eu tô ansiosa. Prazer te rever, Thiago Bezerra. Muito bem, beleza, gente. Nós vamos, como vocês já têm acompanhado a gente aí no podcast, nós vamos conhecer um pouco do Thiago, então. Né? A gente já conviveu algum tempo junto, mas mesmo assim eu não conheço a testemunho de conversão do Thiago profundamente. E aí ele vai falar um pouco pra gente, ô Thiago, fica à vontade aí, esse espaço é seu. Fala um pouco pra gente aí como é que foi o seu testemunho de conversão, como que você chegou até Jesus, a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história. Ótimo, muito bom. Bom, vou ser breve, né? Porque são alguns anos de caminhada cristã, mas com 14 anos eu fui a primeira vez numa igreja evangélica, não nasci num berço cristão, minha família nunca foi cristã, apesar de meus pais terem princípios cristãos. E quando eu tinha 14 anos, eu recebi o convite para ir num culto. Eu fui num culto numa igreja bem próximo da minha casa, quando eu morava no ABC Paulista. E nesse dia estava um missionário que tinha acabado de chegar da Índia. E ele estava ali mostrando como era aquele país e quais eram os desafios que aquele povo enfrentava e o que ele tinha ido fazer lá. Quando eu cheguei nesse lugar, a primeira vez que eu tinha entrado numa igreja na minha vida, eu ouvi uma voz na minha cabeça, um pensamento mesmo, que falava: você vai fazer a mesma coisa que esse homem faz. Eu não sabia o que era igreja, o que era pastor, o que era missionário, o que era evangelho, o que era povos. Não tinha a menor ideia ou noção, eu tinha 14 anos de idade. E quando ele falava, eu ia me identificando, tinha uma conexão com o que ele falava e com os meus pensamentos. Falava: isso é muito interessante. Eu começava a ficar cativado com a explicação dele. Eu não sabia que era uma pregação. Eu falava: que palestra boa, que conteúdo interessante, eu nunca ouvi isso. E aquilo começou a aquecer o meu coração e eu queria entender mais sobre aquele assunto. Então, depois desse domingo, que foi dia 26 de abril de 2006, todos os domingos eu ia naquela igreja esperando ouvir esse tipo de mensagem. Mas eu também não sabia que aquela igreja não era uma igreja que tinha um costume de fazer missões, foi uma exceção que o missionário veio, e na minha cabeça, de novo convertido, de não ter base de nada de evangelho, de cristianismo, eu pensei que todo cristão deveria fazer aquilo, ou faria aquilo, mas o que ficou no meu coração quando eu ouvi aquele homem falando eu vou fazer a mesma coisa. E eu hoje entendo que foi Deus falando comigo, eu ouvi a voz de Deus através da minha consciência, Deus falando: você vai ser um missionário. E eu não tinha essa compreensão com 14 anos. Eu fiquei nessa igreja por 7 anos, sempre desejando ajudar outras pessoas de outras culturas, viajar, não como turista, mas viajar mesmo para conhecer outras culturas. E a partir de então eu conheci um outro pastor que era angolano, que estava em missões no Brasil. Ele tinha uma totalmente diferente sobre
cristianismo, não sobre princípios, mas de abordagens cristãs, de como você fazer para alcançar pessoas não alcançadas pelo evangelho. Também não conhecia esse termo, não sabia o que era isso. E aí chegou num ponto onde ele começou a me ensinar, comecei a caminhar muito perto com ele, ele me ensinou muitas coisas, como abordar pessoas de outra cultura, como você fazer, iniciar uma conversa para trazer o evangelho para a pessoa, achar pontos comuns com a pessoa no bate-papo e trazer a palavra de Deus para ela. E eu comecei a achar isso muito interessante. E eu amava e amo até hoje fazer isso. Eu entendo que Deus me deu esse dom de ser um pastor, um evangelista, um missionário, de pregar o evangelho onde eu estou, antes de ter um título, antes de ter um treinamento, antes de ter qualquer tipo de formação. E aí, então, depois que eu fiquei um tempo com ele sendo meu pastor, servindo ele na igreja, ele me indicou para ir para uma agência missionária, na qual eu conheci você, né, Renan, Gisele, Sim. lá na Jocum Curitiba, onde eu fiz meu primeiro treinamento missionário, e depois tive outros treinamentos missionários, e ali, então, a minha mente se abriu, comecei a entender um pouco mais do que a tarefa cristã de evangelizar, de trazer, de cumprir a grande comissão do evangelho no mundo, como você vai fazer missões, o que é missões, por que devemos fazer missões, quem deve fazer missões. E aí eu entendi que é muito mais abrangente e que eu faço parte da missão de Deus. E eu preciso entender qual é o meu propósito de vida e que vai culminar no propósito eterno de Deus para a humanidade, que vai ser com a redenção de todas as coisas, quando ele vai reconciliar o mundo todo com ele, todas as coisas, né? Colossenses 1,19. E aí, então, eu comecei a perceber o meu próprio propósito. E foi quando, nesse começo de treinamento, específico, para cá no Brasil, não era a intenção de trabalhar com os grupos de povos menos evangelizados do Brasil. E aí eu trabalhei em partes a curto e médio prazo, em vários estados do Brasil, em várias regiões, com quilombolas, com ribeirinhos. Tive uma pequena experiência com ciganos a curto prazo, também só não trabalhei no sertão, mas em todos os segmentos menos evangelizados do Brasil, praticamente todos eu tive um pouco de alcance com imigrantes, com pessoas que são os pobres, os mais pobres, né, a classe mais baixa. E aí, então, eu tive um chamado específico a longo prazo, a fazer um projeto que dedicaria um pouco mais de anos da minha vida, talvez todos os demais anos da minha vida. Sim. E era fazer um trabalho com um grupo de povos específicos no Amazonas, que são os indígenas. Ô, Thiago, bacana demais. Você contando seu testemunho aí, foi muito interessante perceber que há essa parceria com a igreja local. Houve essa base da igreja local, porque às vezes as pessoas olham para uma base missionária e a distinguem da igreja local, né? E é interessante que a Jocum, onde nós estivemos, ela sempre nos incentivou a ter essa parceria com a igreja local, né? Eu acho isso muito bacana. Com certeza, até porque quando o missionário ele vai fazer um tipo de trabalho no campo, o que ele está fazendo? Ele está sendo igreja, ele está sendo corpo. Sim. Então ele vai iniciar um trabalho de uma igreja local, de uma forma talvez não convencional num perímetro urbano, de uma forma que nós estamos acostumados, mas você vai fazer cultos, grupos caseiros ou células, você vai fazer reuniões de oração, você vai ter seus tempos de intercessão, você vai orar pelos enfermos, isso é ser igreja. Sim. Então, automaticamente, você começa a criar uma igreja local, mesmo que você não está com a sua igreja local. Então, você é a extensão do corpo de Cristo ali. Por isso que nós somos embaixadores do reino, nós somos os apóstolos, os enviados para fazer. Isso é o verdadeiro apostolado. Então, tem que ter a conexão com a igreja local, com certeza, porque a igreja local é o corpo de Cristo e o missionário faz parte do corpo de Cristo e o missionário alcança pessoas para o corpo de Cristo. Sim, eu sou muito grato, por exemplo, à igreja lá de Planalto, né, na pessoa do pastor Hudson. Eu sempre falo para todo mundo que a base que eu tenho de evangelho, de cristão, eu não adquiri na Jocum. Claro que a Jocum incrementou isso, né? A Jocum ela tem a sua parcela na firmeza em Cristo que eu tenho hoje, mas aquela igreja local ela me deu a base, ela me deu uma base muito sólida para seguir em frente no evangelho.
Com certeza. Por exemplo, hoje eu já não sou mais missionário ligado a Jocum. Hoje eu sou um missionário, pastor enviado pela Igreja Bola de Neve, Sim. na qual eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja local, eu presto ponta a uma liderança e eu também sigo um modelo de igreja local aqui, porém com ferramentas que eu aprendi na base missionária. Então eu uso as duas coisas, eu uso as ferramentas tanto da teologia, eu uso as ferramentas da antropologia, da linguística, da missiologia, para alcançar a missão dentro do contexto de alcançar um povo não alcançado, na qual vamos estabelecer uma igreja nativa, que essa igreja nativa nada mais é do que a igreja local da região. Muito legal. E, Tiago, conta um pouquinho pra gente como que foi essa transição cultural, né? Porque eu te conheci, a gente estava morando no sul do Brasil. E, de repente, agora você vai pro outro extremo. Como que foi essa transição? Você sentiu alguma dificuldade? Ou foi mais tranquilo, né? No caso, você já foi casado, né? Lá pro norte. No sul eu te conheci solteiro, você casou e foi pro norte. Como tem sido essa transição? Hoje vocês, assim, já estão mais habituados com a cultura? Como tem sido? E deixa eu só, antes de você responder essa pergunta, Thiago, deixa um adendo pro pessoal aqui. Nós estamos gravando com o Thiago, gente, ele tá lá na Amazônia, tá? Então você pode imaginar que o sinal lá não é, assim, igual você tem na sua casa, né? Então se der algum corte, se der alguma travada aí, você não deixe de assistir esse vídeo, tá? Fica aí com a gente que tem muita coisa boa para você aprender, pra gente aprender aqui com o Thiago, né, que tá nessa missão, que tá nessa experiência totalmente diferente do que a gente é acostumado a ver, tá? Então fica aí com a gente, não esquece de dar aquela curtida, aquele like, aquele comentário legal aí para nós. Pode responder aí, Thiago. Bom, sul do Brasil, eu sou paulista, nasci em São Paulo, fui ser treinado em Curitiba, Paraná. Então foi a primeira parte que eu tive que me adaptar, né? A cultura do sul é bem diferente do sudeste. O sulista tem o clima, a paisagem. A mineira sabe bem. Então eu tive que me acostumar. Mas é muito mais próximo da cultura do sudeste do que você sair do sul para ir para o norte. Quando eu estava no Paraná, né, Curitiba, conheci a Heloíse, quando eu estava trabalhando com quilombolas no interior do Paraná, e aí então nós éramos noivos, casamos, depois que nós tínhamos ido para Porto Velho, fomos noivos para Porto Velho, que foi o primeiro lugar que eu morei no norte do Brasil, em Rondônia, ficamos lá 2 anos, então fomos noivos, casamos, depois de 6 meses lá, casamos em São Paulo, na minha terra natal, e depois continuamos no norte do Brasil, sendo treinados. E aí, então, ficamos em família, atuando em missões no norte do Brasil. A adaptação é uma adaptação contínua, até hoje tem. Por quê? O norte do Brasil, e cada parte do norte do Brasil tem as suas variedades e suas é muito diferente. Então, eu já morei em Rondônia, a comida e o nome de comida, de animal, de madeira, de frutas, é diferente do Amapá, que eu já morei no Amapá, é diferente dos nomes das coisas que tem no Amazonas, e apesar da cultura ser parecida, nomes são diferentes, frutas são diferentes, até mesmo a forma da sua construção social é diferente, porque o Amazonas é formado por múltiplos povos. Então, são várias culturas no mesmo lugar que formam um estado e uma região, mas, na verdade, são várias nações em um lugar. Então, depende do segmento que você está trabalhando, da região que você está, você vai ter que se adaptar. Então, por exemplo, hoje eu moro em Atalaia do Norte. Atalaia do Norte tem 8 etnias indígenas. Cada um tem sua língua, cada um tem sua cultura. E todos moram na mesma cidade. Nossa. E eles não se misturam. Então, se você quiser trabalhar com um grupo de indígena, por exemplo, matiz, você vai ter que aprender a cultura matiz, você vai ter que aprender a língua matiz e você vai ter que se aperfeiçoar nisso. Porém, o matiz vai comer animais que o marubo não come. O matiz não come tatu, que é por uma questão cultural. Agora, o povo marubo tem outra língua, tem outra cultura e eles não vão comer, por exemplo, a tartaruga, por uma questão cultural. Não tem espaço para explicar aqui. Aí você vai ver outro povo, os Canamari. Os Canamari têm
outra forma de pensar, de se pintar, de se vestir. A sua forma é totalmente diferente dos demais grupos e outro tronco linguístico. Então, se você quiser acessar os Canamaris, você vai ter que se adaptar àquele tipo de cultura, àquele tipo de comida. Então, se você me perguntar se eu estou adaptado, eu consigo me adaptar ao clima e como é o funcionamento do estado, como é o funcionamento das coisas, como são aqui. Porém, em questão de me tornar aculturizado com a cultura do local, é quase impossível, porque é um ambiente multicultural, mas você tem uma familiaridade. Eu consigo dizer que eu tenho uma familiaridade com um pouco de cada cultura. Não me assusta, não é surpreendente eu ver certas coisas, e também eu já entendi que é uma forma deles serem assim, que é uma questão mesmo de cultura. Porém, você sempre aprende coisas novas, e você, quando pensa que sabe, você descobre que você tem um conhecimento muito pequeno, porque é uma nação que está ali sendo representada por um grupo de povo que tem uma cultura milenar, uma história milenar e uma língua que a maioria delas eram ágrafas até pouco tempo atrás, até o início da década de 90, por exemplo. Então, não tinha nada escrito. E algumas ainda são. Tem povos aqui no Vale do Javari não alcançados, que nunca tiveram acesso a pessoas não indígenas, que ainda vivem como na época da criação do mundo, de Adão e Eva, pelados no mato, sem ver o homem branco, sem entender como é. Então, esse grupo de povos fica dentro da área indígena na qual nós somos proibidos de acessar, porque é uma terra demarcada que somente é uma terra da União, né? Então não pode entrar sem autorização do governo. E, segundo o governo, por proteção, eles isolam essa área e ninguém pode acessar, para que esses indígenas continuem vivendo desse modo na qual eles ainda se encontram aqui. Existem muitos grupos de povos isolados. Na verdade, o Vale do Javari é o lugar que tem mais povos isolados do mundo, mais do que outros continentes, mais do que em outros lugares, como Ásia, África. O lugar que tem mais povos isolados do mundo é o Vale do Javari, que o Vale do Javari faz parte do município de Atalaia do Norte. Então, é muito difícil eu falar que eu me acostumei ao lugar. Eu tenho uma familiaridade, mas é um mundo totalmente diferente de você viver em São Paulo ou no Brasil. E, Tiago, o que você e a Elô, né, têm feito? Quais estratégias vocês usaram para quando vocês chegaram? Como está sendo hoje? Qual tem sido o trabalho de vocês aí? Muitos. Na verdade, como é um local que não tem nada que foi feito, digamos assim, com sucesso, em que sentido? Nada foi feito para que fizesse com que eles tivessem acesso ao evangelho e se convertessem. É como se você começasse do zero com cada grupo de povos, ou bem do início. Então, nós já fizemos vários tipos de trabalhos na área social, que é o desenvolvimento comunitário, aula de inglês, a Heloísa deu aula de inglês, palestras na área de saúde, por ela ser enfermeira, e já demos reforço escolar para os indígenas que estudam na cidade, mas que têm dificuldade com o português, então nós tentamos intermediar. Já fizemos jiu-jitsu, então luta não só para os indígenas, mas para toda a região, para conectar os indígenas com os ribeirinhos, com os peruanos, com os colombianos, com os brasileiros, porque aqui além que tem mais povos isolados do mundo é a Tríplice Fronteira, que faz fronteira com Brasil, Peru e Colômbia. Então nós estamos na Tríplice Fronteira, então são 3 nações geográficas e mais múltiplas nações indígenas. Então é um ambiente muito diferenciado para nós. Não, seu destino são as nações. Foi casar e escolher uma canadense. Vai morar num lugar assim, multicultural. Ô, Tiago, e para que o pessoal entenda, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as características de Atalaia do Norte. Questão de renda, como é que é aí? Situa a gente a respeito da cidade. Isso vai continuar a resposta que eu estava dando, né? Porque eu comecei nessa questão social, mas além disso nós também fazemos esse trabalho evangelístico. Então nós fazemos grupos caseiros,
vamos nas comunidades, fazemos células, iniciamos igrejas nas comunidades, tentando levantar líderes nativos, mas é um trabalho muito árduo e nem sempre constante devido às questões geográficas ser distantes. Então, o que nós entendemos em Deus desde 2021, final de 2021, 2022, que para ser mais efetivo era necessário atuar numa esfera que abrange todos. O que une todos aqui é a economia. Sim. Então, nós precisamos atuar na esfera da economia. Por quê? Porque além de todos necessitarem de produtos, de comercializarem, sabem português ou não, precisam sacar o Bolsa Família, precisam estudar, precisam trabalhar, precisam ter acesso ao dinheiro. A Atalaia do Norte tem o menor IDH do Amazonas, o terceiro menor do Brasil. Então, é uma região muito precária. Nos últimos anos, ela tem sido bem assistida nessa última gestão, não fazendo política, não estou fazendo apologia ao político atual, prefeito e a gestão que está aqui, mas houve uma melhora na questão de pavimentação, iluminação, está tendo recurso que tem vindo para o município, porém o município ainda é muito precário e tem muita necessidade. Então, a condição social das pessoas é de extrema pobreza ou pobreza. Então, é um ambiente muito precário. Hoje você já consegue ver surgindo uma classe média, mas ainda assim é muito difícil. Então, as pessoas vivem com o trivial, com o básico. Sim. Nada. A internet começou a ter aqui há 6 meses atrás por causa do Elon Musk via satélite. Morei aqui 4 anos sem me comunicar com as pessoas. Era muito difícil. Era impossível fazer uma chamada de vídeo. Então, assim, ter uma chamada de vídeo na qual trava um pouco, para mim já é um paraíso, é quase um milagre. É muito bom. Mas por anos nem isso tinha. Quando tivesse uma ligação já era muito. É que era, às vezes, um satélite que você tinha que conseguir quem tinha. A Claro chegou aqui, dava para fazer uma ligação pela Claro, mas também nada extraordinário. Enfim, então a situação estrutural da cidade, a questão financeira, é muito precária. Hoje já está muito melhor, mas ainda é precária. Então nós entendemos de atuar na esfera da economia. Como? Usando os produtos que têm abundância na região, que é acessível a todos, e transformando aquilo que era sobra, resto ou lixo em riqueza. Então, nós criamos a primeira fábrica, a primeira indústria aqui da história de Atalaia do Norte, de 68 anos, é o primeiro produto fabricado em Atalaia do Norte, que é a Geleias Gourmet Amazonas. Se você quiser conhecer mais, entra lá no nosso Instagram, @geleiasamazonas.com. Nós fazemos geleias com frutas exclusivas do Amazonas. Com qual intenção? Primeiro, gerar renda para as pessoas daqui. Tudo é feito em Atalaia do Norte, comprado dos agricultores de Atalaia do Norte, dos coletores, que alguns nem agricultores são coletores, vão tirar o açaí lá do meio da floresta mesmo. Compramos artesanato dos indígenas da região e colocamos na geleia propositalmente para ajudar eles se tornarem artesãos e terem renda através do artesanato indígena, e também divulgar a cultura deles, divulgando a região, mostrando que aquilo que tem aqui é bom, é saudável e ele é escalonável, ele pode chegar em várias partes do mundo. Temos um açaí de excelentíssima qualidade na Atalaia do Norte, cupuaçu, camu-camu, a fruta que tem mais vitamina C do Brasil, quase 100 vezes mais que o limão, 20 vezes mais que a acerola. Poucas pessoas conhecem. Uma fruta muito boa, nós usamos ela na nossa geleia. Vários tipos de pimenta, nós usamos uma delas. Uma fruta chamada cubil, que os indígenas consomem, os colombianos da região consomem, muito boa em molho, em frutas, caldos, e nós criamos uma geleia dela. Para quê? Para que as pessoas também de fora, além de poder ajudar gerando renda, vai conhecer o que o Amazonas tem de melhor e também conhecendo a história dessas pessoas e mudando a realidade socioeconômica. Então, é um trabalho muito mais abrangente do que apenas fazer geleias. Até porque não é tradicional um indígena comer geleia, mas nós misturamos o quê? As frutas que eles tinham com uma técnica que não conserva uma fruta. Como você vai conservar uma fruta num ambiente tropical, sem refrigeração e mandar para outros lugares? Tem que cozinhar, você tem que colocar o limão e açúcar para conservar. Então, aquilo que seria lixo ou que se perderia porque não tem uma conservação, nós estamos ensinando uma nova maneira de conservar aquela fruta
mas também de gerar riqueza. Então, essa é a proposta de nós entrarmos nessa questão de abrir uma empresa aqui com essa visão de reino, uma empresa do reino, para gerar uma transformação, um impacto socioeconômico na região. Como isso é sensacional, cara. A gente lá na Jocum, né? Provavelmente você vai lembrar isso a respeito da quarta onda, né? Pessoas que são impelidas por essa quarta onda. A gente já falou isso em outros episódios, né? A gente tem um episódio que é gravado com a Dani, ela é maquiadora, né? A Dani Gleice, ela que é maquiadora e ela utiliza-se da sua influência, do seu serviço para pregar o evangelho. Né? Então, essa faceta de missões que às vezes as pessoas não. Olha que legal. Aí Que você vê. lindo. Muito legal. Quero experimentar. Vamos mandar. O frete é um pouco inacessível, mas estamos estudando essa possibilidade de criar Vocês um estão centro agora de... exportando para onde? Que vocês já conseguem exportar? Então, na verdade, nós estamos vendo a possibilidade, porque aqui é fronteira, tem muitos imigrantes estrangeiros, americanos e europeus que vêm para o Amazonas colombiano. Já é uma tradição deles. Eles têm uma política de turismo muito avançada em relação ao Brasil na questão amazônica. Então, tem um grupo de muitas pessoas mesmo, que agora é verão no hemisfério norte, né? 21 de junho vai começar o verão no hemisfério norte, e esses turistas europeus e norte-americanos vão viajar para lugares quentes, e um deles é a Colômbia, porque eles querem conhecer o Amazonas. Então, nós estamos levando ali na fronteira, a princípio, Brasil e Colômbia, mas para acessar os americanos e europeus que vêm na região com esse produto amazônico. Mas nós estamos estudando a possibilidade de como fazer para fazer uma exportação real, de quais são os trâmites que precisa ter, os selos, enfim, para que isso venha a acontecer. Então, nós temos a intenção de exportar para fora do Brasil, mas também temos um centro de distribuição em São Paulo, onde tem minha igreja, minha família, temos uma rede de apoio e também tem uma logística muito boa. Então, nós produzimos aqui, enviamos para São Paulo, e de São Paulo nós queremos distribuir para o restante do Brasil. Porém, oficialmente começamos há 30 dias, então estamos bem no início. Antes foram testes e testes, achando frutas, receitas que dessem certo, tratáveis, tanto para o amazonense, quanto para o estrangeiro, quanto para o brasileiro, sem deixar de ser exótico, mas saboroso e não assustador a princípio, por isso que pegamos frutas conhecidas, como açaí, mas misturamos com hibisco, pegamos cupuaçu, que é conhecido, mas misturamos com camu-camu, que não é conhecido, pegamos o maracujá, que é uma fruta de floresta, que tem aqui na floresta, que é plantada, mas é uma fruta típica de floresta, e você mistura o maracujá com cubil, que eu acredito que pouquíssimas pessoas ou ninguém fora do Amazonas conhece, e a pimenta aqui chamada olho de peixe, que as pessoas não conhecem, que nós demos o nome pimenta amazonense para ficar mais fácil de identificar. É um sabor excelentíssimo. Essa geleia em si que eu mostrei agora, maracujá, cubi e pimenta, ela é muito boa com carnes, queijos, peixes. Então, nós também queremos desenvolver pratos na região, quando vem alguém aqui comer um peixe amazônico com um produto feito no Amazonas. Então, você vai trazer pertencimento ao povo, vai gerar riqueza, mas também vai tirar essa condição de indignidade, né? Nós não temos nada, aqui tudo é difícil, tudo é escasso. Pelo contrário, as pessoas precisam vir para cá e ver as maravilhas e a abundância que tem aqui. E como o que tem no Amazonas é bom. Tem muita riqueza, servir... né? Parece, assim, outro mundo e é nosso Brasil, né? Isso é muito legal de conhecer. Você tá falando aí vários nomes, eu tô assim, gente, o que é isso? Ô, Thiago, seguinte, provavelmente nesse tempo, quanto tempo que tem que você tá aí já? Em Atalaia do Norte, 4 anos. Provavelmente nesse tempo que você tá aí, você teve muitas experiências, né? Experiências com Deus no meio dos povos indígenas, aquelas experiências que você pode contar e encher o nosso coração, fazer a gente realmente refletir sobre missões. Eu queria que você
compartilhasse uma delas com a gente. Provavelmente você tem muitas, vai pensar aí um pouquinho, vai tentar, né, rodar aí na sua mente qual delas eu vou contar, mas a gente gostaria de ouvir com certeza. Realmente não são tantas assim, não sou esse missionário tão bem sucedido quanto os dos livros, que é um trabalho muito árduo você começar a fazer um trabalho onde as pessoas não conhecem o Evangelho, não apreciam o Evangelho, não têm interesse por saber quem é Jesus. Então você precisa trabalhar muito para colher muito pouco. Então as maiores experiências que nós tivemos foi quando, para mim particularmente, foi quando eu tive um jovem aqui, Matias, o nome dele é Chapu. Ele, por muitos anos, eu tentei evangelizar ele. O pai dele faz parte da liderança indígena, já foi cacique. Ele tem uma certa... Ele não, né? Mas a família tem uma certa influência na aldeia. E com povos indígenas são assim. Se a liderança aprova, o grupo todo vai aprovar, porque é uma cultura tribal. Mesmo que não tem muito valor a sua opinião pessoal. Não que você não tenha, mas o que realmente tem peso é a opinião social. Então, aquilo que a liderança fala, que o cacique fala, que os mais velhos falam, vai ter um peso muito grande. Então, praticamente todos vão seguir. Ou se oporem, não vão se opor para fazer, no caso, não, eu não concordo. Eu não concordo, mas eu vou te seguir por honra, por respeito. Então, acaba que a opinião do cacique ou do mais velho é a que predomina na aldeia ou na comunidade. Então, a gente tinha, não, e ainda tem muita dificuldade de compartilhar o evangelho. Deu uma travada aí. De criar momentos para estar juntos e depois, intencionalmente, oferecendo estudo bíblico, levando a nossa casa, compartilhando a Bíblia, mas tinha várias barreiras. Linguística, tinha barreiras de entendimento, e tinha muitas vezes a pessoa não conseguia compreender o que significava. Você fala, o que significa perdão na sua língua? Não sei, não existe. O que é graça? Não existe. Então você precisava explicar conceitos muito difíceis, que não faz parte da forma de que a pessoa pensava. Não tem como você explicar um pensamento para a pessoa que ela não sabe nem a raiz, o que significa. Então, quando a gente tentava fazer os estudos bíblicos, acabava ficando muito difícil mesmo você ser efetivo na comunicação. Então, dava uma sensação de impotência. Até que chegou o ponto que um dia, eu ensinando esse jovem, fiz uma sequência de estudos, de ensinos, fiz um período muito profundo com Deus, de jejum, de oração, pedindo para que Deus se revelasse a ele. E vinha, não vinha, parava, e até que um dia ele parou de frequentar os estudos por muito tempo. E 2 meses depois ele voltou, um pouco antes da pandemia, e ele falou assim, bateu na minha casa, Thiago, eu quero que você me ensine a Bíblia. Eu falei, ok, posso te ensinar, mas na minha mente veio aquilo, como? Se eu tenho uma dificuldade com a língua, se ele é inconstante, se tem tantas situações difíceis para que ele tenha uma compreensão, mas eu vou me esforçar um pouco mais. Só que ele veio diferente naquele dia. Eu falei, o que aconteceu, Chapu? Ele falou, eu tive um sonho. Eu sonhei que o meu povo estava caindo num buraco. E eu comecei a gritar para o meu povo, cuidado, não entra no buraco, vocês vão cair, para que o meu povo saísse daquele buraco. Mas o meu povo não me ouvia. E aí, então, eu me lembrei, existe Deus no Quimpapá, ou no Quimamá, na língua matiz, no Quimpapá e Maioruna, no Quimamá e Matiz, que é uma língua muito parecida. Ele falou, começou a pedir a Deus, né, falar com Deus, que é orar para no Quimamá ajudar ao povo dele não cair no buraco, que ele entendia que aquele buraco ia destruir, era como se fosse um inferno. Eu acredito que Deus estava dando uma revelação para ele do caminho que o povo estava indo se não tivesse uma conversão. E aí ele começou a orar a Deus. E nesse momento que ele começava a falar com Deus, Deus não respondia a ele. Ele começou a ficar em crise porque ele falava com Deus e o povo continuava a cair no buraco. Ele falou, Deus, por que você não me responde? E aí veio um pensamento na cabeça dele. Mas como Deus vai me responder se eu não conheço a Deus? Eu não sei quem é Deus. Eu preciso... Deus acordou assustado. Ele falou, a partir de hoje eu quero saber quem é esse Deus. E ele foi na minha casa todos os dias. E todos os dias, eu não me dava descanso.
até o ponto que falava, pode ter um dia de folga, para ele aprender a Bíblia. E a partir disso, ele aprendeu muito mesmo da palavra de Deus. Em 2021, foi feito as primeiras 44 histórias que foi traduzidas de forma oral, bíblica, para o povo matiz. Ele traduziu praticamente todas, ou a maioria delas, em tempo recorde, quase que sozinho. Foi uma virada de chave, foi uma mudança anormal, sobrenatural. Isso é impossível com a ação humana, né? Somente o Espírito Santo. Então, quando você sabe que você faz seu melhor, você dá o seu máximo, mas não é possível, o inimigo vem e quer te mostrar que não vale a pena. Por que você abriu mão de tudo? Por que você fez tudo isso? Não vai mudar. Mas vem a graça de Deus mostrando, não importa o que você faça, eu sou soberano, eu vou além. E mesmo quando eu não podia mais, a minha esposa não podia mais, nenhum outro missionário conseguia acessar, vem a intervenção divina, o favor de Deus vem sobre esse povo, através de um sonho, esse jovem começa a ter essa revelação de que o povo precisava de uma nova revelação, de uma mudança de caminho, e que esse caminho, quem sabia um bom caminho era o próprio Deus, que é o Criador, e eles sabiam onde procurar. Vou na casa daquele rapaz que tenta me ensinar a Bíblia, mas eu não entendo, e agora ele vai me ensinar e eu vou entender. E ele falou, a Deus, porque não entende a Bíblia, então eu quero traduzir para que eles aprendam. Isso para mim é a experiência que não tem preço. E quando isso aconteceu, gravado muitas vezes na sala da minha casa ou parcialmente ali em ambientes da minha casa mesmo, aquilo para mim foi algo desconhecido, poucas pessoas sabem, ou talvez ninguém saiba, ou nunca vão saber, não me importa, mas o que realmente que fala comigo é: obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, vale a pena. Porque um povo agora tem acesso. Não que esse povo está salvo, não que esse povo está convertido, mas esse povo agora está tendo acesso à sua mensagem, porque eu disse sim. Porque eu saí da onde eu nasci, obedeci sem saber para onde eu estava indo, sem ter nenhum tipo de garantia. Quando cheguei aqui, enfrentei todos os tipos de oposições, tudo para desistir, e mesmo sabendo que eu sou incapaz de trazer uma transformação e uma mudança sozinho, com a força do meu braço, com a minha capacidade, com todos os meus cursos e técnicas, é impossível se não haver uma ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo intervém, ele só espera a nossa obediência. Então, é isso que eu quero encorajar você. Se você tem um chamado que é impossível, se Deus está falando para você fazer algo que você não é capaz de fazer, então tenha certeza que foi Deus que falou. Porque se você pode fazer, não foi Deus. Deus te chama para fazer coisas que são incomuns, e você não é capaz. Porque quando acontecer, você vai falar, é impossível falar que fui eu. E aí Deus não se contenta com isso. Quando você dá um passo de fé, Ele te chama para outro. E aí, além de você fazer um trabalho totalmente limitado com esse grupo de povos, o Senhor nos chama para falar, vai empreender no lugar que ninguém empreendeu no Brasil. Como um missionário no lugar que ninguém empreendeu no Brasil. Eu falo, Senhor, é quase impossível. Eu sou missionário, não milionário. Tem só uma diferença, assim. E pequena. Você começa a ver o favor de Deus, e aí você entende, não é sobre você, não tem a ver com você, tem a ver com o que Deus deseja fazer nesse lugar, vai acontecer. Deus está chamando pessoas para fazer parte da transformação que Ele está fazendo. E Ele convida pessoas que vai ter o privilégio de participar. E quando você entende isso, vira uma chave na sua cabeça, você entende, obrigado, Senhor, porque eu tenho respondido o seu chamado e sou um privilegiado. Obrigado, porque eu sei que não tem nada a ver comigo. Não tem a ver com a força do meu braço. O meu único mérito é obedecer. E esse mérito que eu tenho, eu sei que é pela graça de Deus, porque quase todos os dias eu sou tentado a desistir e não querer obedecer. Obedecer é mais difícil do que fazer. Obedecer é mais difícil do que você fazer a sua vontade ou do que você não fazer o que Deus pediu. Porque obedecer é viver na dependência. E viver na dependência é você fazer aquilo que Deus quer. Seja ser milionário, seja ser missionário, seja ser pobre, seja ser rico, seja você ser um artista ou você ser um anônimo, não importa. Deus vai te pedir coisas que é impossível para você. Ele sabe o que é impossível para você, não dá para você esconder. Ele vai ver o seu coração. Você quer me servir? Então me dá isso. O que, Deus? Isso que você não é capaz de me dar. Você está disposto a me obedecer ao ponto de dar para mim aquilo que você não tem, mas que no caminho eu vou te dar o que é necessário para você cumprir esse propósito? Aí você vai falar, realmente eu sou cristão.
porque eu estou no caminho com Jesus, todos os dias aprendendo o que eu tenho que te dar hoje, porque eu não sei o que fazer hoje, mas a missão continua, e os desafios continuam à minha porta, e eu preciso cumprir meu propósito, eu nasci para cumprir um propósito, e eu cumprindo o meu propósito, isso vai fazer com que o propósito de Deus se cumpra nesse lugar. O propósito de Deus vai se cumprir comigo ou não, mas Deus me deu a oportunidade e o privilégio de participar do cumprimento do propósito dele nessa região. Então isso eu abraço todos os dias e falo, obrigado, Jesus, mesmo diante dos desafios eu vou. E é isso que enche meu coração, e eu espero que isso venha encher o seu coração também. Rapaz, isso que você não se considera um missionário bem-sucedido, pelo amor de Deus. Nossa, eu lembrei aqui do livro do Don Richards, o Fator Melquisedeque, que ele fala, né, que o Deus que te chama para ir, ele já plantou a semente no meio dos povos. E tem povos só esperando a gente obedecer, né? Ai, gente, eu tô aqui emocionadíssima. Ô, Thiago, que bênção, cara. A gente fica feliz e ora por você, né? Eu e a Gisele, nós temos lá na nossa geladeira colado, né, Temos mesmo. o imãzinho de geladeira Amém. que você mandou pela gente. A gente lembra de orar por você, pela Elô, pela sua família, né? Poxa, cara, que prazer imenso poder compartilhar isso, né? Como a gente falava aqui nos bastidores, nós somos pequenininhos ainda, né? A gente não tem muitos seguidores, mas vai ser um prazer compartilhar com aqueles que nos seguem, com aqueles que estão aqui fielmente, né, conosco no canal. Vai ser um prazer poder compartilhar essa experiência sua de alguém que tá muito limitado, né? E mesmo assim não desiste, mesmo assim faz, né? E tantas vezes a gente coloca obstáculos tão fúteis, né? Tão vazios na pregação do evangelho, na dedicação às coisas de Deus, né? Cara, que aprendizado tremendo para as nossas vidas. Muito obrigado por poder compartilhar isso com a gente aqui no Em Frente. Em breve queremos ir aí. Queremos fazer uma férias missionárias. Me traz queijo para comer com a geleia de maracujá, comi e pimenta. Ela é ótima com queijo. Opa! E aqui não tem queijo. Então, rapaz, ô Thiago, eu queria deixar um espaço livre aqui para você. Você viu que tá mineiro, né? Pra você. Rapaz, não tem como não, né? A gente já tá o quê? 5 anos aqui, né? Mas... Pra 5 para já 3 me anos perdi. aqui, eu já tô até perdido no tempo, então já deu uma minerada, não tem como. Mas, ô Thiago, eu queria deixar esse espaço livre para você divulgar como que as pessoas podem te abençoar, seja em oração, seja financeiramente, né? As pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão ouvindo, você estava mostrando aí a sua casa, o lugar onde é que vai ser a sede da sua empresa, o lugar onde é que vai reunir com grupos pequenos, né? Você está mostrando que está em fase de construção, tá lá tudo para botar a mão na massa ainda. Então eu queria que você pudesse usar desse espaço para poder compartilhar com as pessoas os caminhos que elas podem utilizar para te abençoar financeiramente, para te abençoar em oração, né, você e sua família. Fica à vontade. Bom, a primeira delas é entrando no Instagram, nos seguindo, curtindo, divulgando a nossa marca, porque quanto mais você divulgar a marca, mais notoriedade a Geleias vai ter e mais espaço ela ganha, então mais alcance nós teremos de forma indireta e diretamente com você ou não, que quer nos apoiar, mas você vai nos dar autonomia para prosseguir com a marca e isso vai gerar renda para as pessoas daqui. Tentando comprar pelo Instagram, ainda a gente vai mandar uma carga para São Paulo em breve, nesse mês de junho, ou final de junho, entre julho, ver a possibilidade de como faz para chegar na sua casa. Adquira, é uma geleia muito boa, gourmet, aprovada pela campeã do Masterchef Brasil, Daniela Campanella, ela que faz a nossa a propaganda. Então é uma geleia realmente muito boa. Então, além de ser algo que tem uma proposta por trás excelente, a geleia é excelente. Então, se você gosta de geleia, consuma. É a primeira coisa que você pode fazer. Nos apoia na mídia social,
E também, se você quer nos apoiar através de doações, nós precisamos de investimento, com certeza. Hoje nós estamos nessa fase do que nós recebemos doações de investimentos iniciais para você iniciar o projeto e vamos ver até onde vai. Porém, sempre tem variáveis, sempre tem coisas no meio do caminho que não foram calculadas, planejadas, que acabam sendo certos bloqueios que não vai nos impedir, só podem retardar o processo. Então, a questão financeira é muitas vezes um tabu, mas o dinheiro acelera as coisas. Então, quando você investe comprando, divulgando, mobilizando, ou até mesmo doando, ou investindo, você está acelerando o processo. Então, se você quer fazer isso através via Pix, através de comprar geleias ou através de divulgando para que a marca seja conhecida e haja um consumo, você vai estar nos ajudando de qualquer forma, ajudando a acelerar a transformação desse lugar e o avanço do reino em Atalaia do Norte. Bacana, divulga aí o Pix. Faltou esse ponto. Nosso CPF 405-190-038-02. 405-190-038-02. Maravilha. Tiago, eu vou pedir também para você enviar para nós uma logo. Se você tiver pronta aí uma logo, envia para nós no WhatsApp, que a gente vai estar, a gente como podcast vai estar contribuindo também, né? Quando a gente grava presencialmente, nós temos ali uma maneira de poder estar divulgando, né, essa logo, e a gente vai te ajudar dessa maneira, tá? Não esquece, não envia pra gente aí via WhatsApp ou e-mail, enfim, essa logo pra gente poder estar contribuindo com você também. Meu amigo, que prazer, mais uma vez, né? Ter você aqui conosco. Dá o seu tchau pro pessoal aí, eu acho que foi muito proveitoso. Poxa, que prazer imenso poder divulgar, né, esse trabalho maravilhoso seu e com certeza você encheu o nosso coração, você nos animou, você nos deu um gás aí para poder fazer melhor a obra de Deus. Amém. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar do Evangelho do Reino verdadeiro. Não só um evangelho que a gente não tem uma encarnação, mas que você vive. E quando eu tenho esses espaços, eu sempre uso para trazer glória a quem merece glória, que é o Senhor Jesus. Tudo que eu faço de verdade é por obediência. Muitas vezes eu não quero, mas é por amar a Deus eu obedeço. E por Ele amar essas pessoas, isso me faz amá-las também. Então, se você quiser participar dessa missão, dá uma oportunidade para Jesus. Escuta ele, vê se ele não quer que você venha aqui para o Amazonas, conheça um pouquinho de Atalaia do Norte, conheça um pouco mais dessa região tão linda do Brasil, que é tão pouco conhecida. Agora, se você entender em Deus que não é para vir, deixa o Amazonas entrar na sua casa, leva lá as geleias que vêm do pão do mundo para sua mesa, prova aí o Amazonas no conforto da sua casa, mas ajuda essa estrutura daqui, essa parte, conheça um pouco mais dessa riqueza que Deus nos deu, que é essa floresta. Tá bom? Então é sempre um prazer estar aqui, falar do reino e falar da criação de Deus. Quando você está aqui, você está realmente conectado com o Criador. Você vê como Deus é belo, como Deus é um artista, como Deus cria tantas coisas de formas múltiplas e variáveis, e tudo tem sua função e seu propósito. Então, se tudo na criação tem um propósito, não é possível que o ápice da criação, que somos nós, não temos um. Então, descubra qual é o seu propósito e viva ele com urgência, porque a missão de Deus depende de você cumprir seu propósito. Amém? Essas são minhas palavras finais. Glória a Deus, meu amigo. Muito obrigado, amor. Suas palavras também. Eu amei! Tava com saudade. Foi uma conversa assim, que passou tão rapidinho, tão gostosa. Espero que quem esteja, né, ouvindo, assistindo, também curta aí bastante. E que possa mesmo servir como um incentivo para você não desistir do que Deus tem te chamado, do que Ele tem compartilhado com você. O Thiago poderia estar vivendo na metrópole, né? A grande metrópole brasileira, São Paulo, que é a terra de origem dele. Ele poderia estar no Canadá, que é a terra da esposa dele. Mas ele escolheu ouvir o Senhor, ir lá para Atalaia do Norte, fazer a vontade de Deus ali e abençoar, eu posso dizer, aquela nação, né? Porque o que ele compartilhou com a gente é justamente porque tem muitas nuances, né? Muitas coisas bem específicas do local, e ele tá ali naquela nação servindo ao Senhor e compartilhando desse amor. Então, que isso possa servir de exemplo, né? Serve para nós. Sim, com certeza.
que possa servir também para você e te abençoar bastante aí nesse dia. Maravilha, gente. Olha só, muito obrigado pela sua companhia aí conosco. Olha, não se esquece, se você gostou desse conteúdo, se você foi edificado, se você teve o seu coração aí reanimado, não esquece de dar aquela curtida, porque você vai ajudar a gente, tá? A divulgar esse conteúdo. Esse conteúdo ele vai chegar para mais pessoas. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí ele vai divulgar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Não esquece de dar aquela curtida, aquele comentário. Compartilha aí para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e também o trabalho do Thiago, da Elô, da sua família que estão lá em Atalaia do Norte fazendo a obra de Deus. Meu querido, muito obrigado. Não se esqueça, podcast Em Frente é para que você enfrente as falsas doutrinas e também siga em frente na sua caminhada da fé. Aquele abraço e até a próxima.